nós criamos uma multa. Uma multa. Quem descumprir, ou quem violar a liberdade religiosa do outro, porque isso vai ser investigado e apurado, e conforme constatada a intolerância, poderá pagar uma multa. Bom dia, meus irmãos adventistas e aqueles que têm uma simpatia por ela e aqueles que não têm mais simpatia por ela. Aqui é um alerta ao fim dos tempos. A própria palavra de Deus diz que as igrejas protestantes, não mais a igreja católica em si, é claro que a igreja católica está por trás de tudo isso, mas as igrejas protestantes, elas iriam aderir a uma lei para perseguir aqueles que não tiverem de acordo com elas. Então, nesse caso aqui, a Igreja Adventista aderiu a uma lei de número 17.346/21. É a nova lei que foi implementada pela Igreja Adventista para proibir os irmãos de pregarem a verdade para outros irmãos. Isso é sério, meus irmãos. A Igreja Adventista fez uma lei para proibir os próprios irmãos de pregarem para outros, ou seja, quem é adventista não pode incomodar quem é evangélico que guarda o domingo. Então significa o quê? Que os irmãos que amam a Deus e guardam seus mandamentos não podem pregar mais a verdade, não vão poder pregar a verdade. Isso vai começar agora em 2025, mas a lei já está aqui. Para quem já é adventista, essas pessoas que vão falar nesse vídeo são pastores adventistas que vão falar e a advogada adventista Damares Moura. Então isso aqui é um alerta para quem ainda não saiu da igreja adventista sair. Isso aqui é uma revelação de Deus mostrando a verdade. O Freedom 25 é uma iniciativa de 3 escritórios administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a sede sul-americana. Em meio aos outros objetivos, busca levar os desdobramentos deste assunto aos membros dos templos locais. Para isso, durante o encontro, são debatidos temas como liberdade religiosa e desafio ético-racial, liberdade religiosa e bioética, liberdade religiosa e o sábado, liberdade religiosa e o serviço militar, entre outros, todos contemplados pela Agenda 25. As ideias práticas para serem implantadas até 2025 nascem a partir dessas áreas. Nelas estão ações como criar vídeos virais de conscientização sobre o racismo, provocar a produção acadêmica sobre bioética e liberdade religiosa, produzir e promover um artigo sobre o sábado como resposta ao burnout, crise climática e vício digital, incentivar e apoiar a criação de grupos locais de militares que se dediquem a promover e defender a liberdade religiosa em suas respectivas corporações. Foi organizada a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que é essa da bandeirinha. Então, esse logo que vocês estão vendo aqui, ó, a sigla é IRLA, né? Você lê em inglês aqui embaixo, né? International Religious Liberty Association. Tá? Então, essa Associação Internacional de Liberdade Religiosa, ela foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e esse departamento da igreja, ele se consolidou. E essa associação, ela é presente em muitos países. Ela tem uma cadeira na Organização das Nações Unidas, e hoje nós temos membros da IRLA, da Associação Internacional, que são pessoas, naturalmente, de outras expressões religiosas. E em toda a Assembleia Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia, inevitavelmente, o tema da liberdade religiosa, ele sempre é tratado. Eu sou advogada, eu não concebo uma legislação que não tenha nenhum tipo de sanção para aqueles que descumprirem a lei. Então, nós criamos um capítulo com sanções administrativas, não, mas nós criamos uma multa. Uma multa. Quem descumprir, ou quem violar a liberdade religiosa do outro, porque isso vai ser investigado e apurado, e conforme constatada a intolerância, poderá pagar uma multa. Que vocês possam conhecer a Lei 17.346. Alguém botou o número aqui no banner que está no púlpito. Lei 17.346.
Então, o grande desafio é, nós temos leis suficientes para isso, é despertar nas pessoas a importância do cumprimento dessas leis, ter consciência de que elas existem e respeitar o direito dos outros. Meus irmãos, eu sou adventista do sétimo dia. Agora entenda, se eu quero o meu respeito no sábado, eu tenho que oferecer o mesmo respeito para o próximo. Mesmo se for sexta-feira, se for domingo. Irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia precisa levantar algumas bandeiras. E a verdadeira bandeira da ecologia, nós deveremos levantar, de fato, na preservação do planeta. Uma outra bandeira que nós já temos mais do que citações aí para levantar é da liberdade religiosa. E quando eu falo sobre liberdade religiosa, o mesmo direito e segurança que eu quero ter de adorar a Deus no sábado livremente, eu preciso defender para que aqueles que adoram no domingo adorem. Creio que o maior desafio justamente é esse, de conscientizar as pessoas. Nós vemos num país onde existe uma maioria religiosa que se sobrepõe culturalmente aos demais. Então, o grande desafio é, nós temos leis suficientes para isso, é despertar nas pessoas a importância do cumprimento dessas leis, ter consciência de que elas existem e respeitar o direito dos outros. Esse é o nosso líder mundial. E ele aqui repete então, é um pastor, um doutor, originário do Senegal, homem muito culto, muito preparado, e o Ganoune Diop, ele tem realizado um trabalho fantástico nessa área, e ele reafirma que esse é o nosso desafio, é você posicionar a igreja no espaço público. O relacionamento dos adventistas com as autoridades, aqui os 3 verbos que eu mencionei, só para nós termos uma ideia da grandeza da visão adventista em relação a esse assunto, que a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é um marco na história da humanidade, ela foi aprovada em 10 de dezembro de 1948. Recentemente, nós pudemos assistir, ainda que remotamente, à conclusão da maior reunião da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, a Assembleia Mundial dos Adventistas do Sétimo Dia. O Dr. Samuel, na fala dele, ele disse que a ponte que separa esses 2 universos, esse abismo que existe entre nós e aqueles que têm uma compreensão, uma crença diferente da nossa, é a ponte do respeito. Eu gostaria de adicionar um pavimento a mais nessa ponte.